Olá, tudo bem? Mente e coração aqui, sexto mandamento, não matarás. O que é que tem a ver com a sua qualidade de vida? Não matarás, Êxodo 20:13. Não matarás. O que é que não matar tem a ver com qualidade de vida, sendo que talvez boa parte das pessoas com quem eu estou conversando agora pense assim, mas eu não matei ninguém, esse mandamento eu tenho cumprido e a minha vida não tem se tornado melhor. Olha, você precisa entender que para Jesus, não matar vai um pouquinho além. Ele chegou a comparar o ódio a uma tentativa de assassinato. Quem odeia o seu irmão já o matou em seu coração. Essa é a perspectiva de Jesus. Agora, se você olhar para esse mandamento com essa perspectiva, dessa maneira com que Jesus encara esse mandamento, você vai chegar numa verdade crucial. No fundo, todos nós já bancamos o assassino em alguns momentos. Vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre isso? Você tem duas escolhas com relação às pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas influenciam a sua qualidade de vida, não é verdade? A forma como você lida com elas e a forma como elas lidam com você. Essas duas escolhas são, ou você convive com essas pessoas, porque muitas vezes você não consegue simplesmente tirá-la do caminho por meios mais objetivos, ou você tenta eliminá-las. Ou você convive, ou você elimina. Convivo, vou aprender a lidar com as diferenças, vou aprender a lidar com aquilo que eu detesto nessa pessoa, que eu não gosto, que eu não concordo, ou vou tentar silenciá-la, calá-la, eliminá-la, tirá-la, prejudicá-la, até que não sobre nenhuma influência dela visível na minha vida. Entende que isso significa algo mais profundo do que simplesmente tirar a vida de alguém? Então, por exemplo, você não consegue lidar com um colega de trabalho, então você começa a agir para prejudicá-lo, para que ele seja demitido, para que você possa voltar a ter um espaço tranquilo na empresa, no lugar onde você trabalha. Nossa, que cruel! Você já pensou nisso? Planejou isso? Você tinha nas mãos o que era suficiente para beneficiar esse seu colega de trabalho, mas você decidiu não usar, você decidiu prejudicar, você acentuou os erros do colega, você esfriou os acertos do colega de trabalho só para vê-lo cair em desgraça naquela profissão. Assim também em relação à família, por exemplo, você começa a dar asas para as fofocas, você começa a inventar mentiras sobre um determinado membro da família, você começa a contribuir para que exista uma má fama em relação a essa pessoa. Para quê? Para que no final das contas, naquela festa de final do ano, ela não tenha nem a clima para aparecer ali no meio dos parentes. E você suspira, satisfeito, pensando assim, agora a festa está do jeito que eu queria. Fulano não veio, eu consegui tirá-lo da minha frente, tirá-lo da minha vida. Isso é o que eu chamo de eliminar. Toda vez que você age para prejudicar alguém, e remover as marcas desse alguém do seu entorno, você está tentando eliminar, você não está tentando conviver. Mas não, eu nunca fiz nada parecido, mas sonhou com algo parecido? Quantas vezes com alguém que você tem dificuldade de lidar, você orou e pediu para que Deus agisse na vida daquela pessoa, curasse algum trauma, reconduzisse essa pessoa em algum tipo de conduta ruim e ela pudesse crescer naquela característica odiosa que você pelo menos acha dela? Quantas vezes você usou a intercessão para isso? Quantas vezes você contribuiu para que alguém melhorasse e se tornasse uma pessoa mais agradável, inclusive para você? Quantas vezes, ao invés de fazer isso, você ficou sonhando com a vingança?
Você ficou saboreando o dia onde aquela pessoa estaria ausente da sua vida, onde seria eliminada da sua vida, humilhada, extirpada, você não ouviria mais a voz daquela pessoa. Às vezes, eu estou falando do seu marido. Às vezes eu estou falando aqui da sua esposa. Às vezes eu estou falando aqui de alguém que você chama de amigo, mas essa pessoa talvez não suspeite que você já o considere inimigo há muito tempo. Talvez eu esteja falando aqui do seu chefe, do seu sócio, do seu companheiro, do seu contato, eu não sei. Alguém que você deseja ver eliminado da sua vida e por isso você nutre vingança, você nutre bilis, você baba veneno e a sua mente se torna um ranço de amargura. Eu preciso continuar para dizer que nutrir sonhos de eliminação de pessoas, nutrir sonhos de vingança contra pessoas, tentar remover pessoas da sua vida de forma muito pouco duvidosa moralmente, é ruim para a sua qualidade de vida? É péssimo, isso vai te adoecer. Vai adoecer suas emoções, vai adoecer seu pensamento, você vai se tornar alguém pessimista. Pior, você vai condicionar o seu prazer, a sua realização, a sua satisfação com o prejuízo de outra pessoa. Olha, meu amigo, minha amiga, se você chega num ponto onde o prejuízo de outro é alegria para você, você está com um grande problema. Você precisa se voltar para esse mandamento, precisa recuperar na sua cabeça quando você se perdeu e precisa pedir para Deus restaurar a realidade desse mandamento na sua vida. Principalmente porque, no caso do nosso tema aqui, afeta sim a sua qualidade de vida. Pessoas que levam em consideração não matarás dessa maneira, são pessoas que constroem espaços de paz em seu entorno. Olha, parece uma verdade óbvia, mas não é tão óbvia assim. Não, se você é uma pessoa belicosa, se você é uma pessoa que age para eliminar outras, alguém em algum momento vai perceber isso e vai identificar em você um assassino em potencial de reputação, um assassino em potencial financeiro, um assassino em potencial da prosperidade do outro, um assassino em potencial da saúde do outro. Porque você é alguém em constante guerra, você é alguém em constante rivalidade e pessoas que sustentam um ambiente de rivalidade o tempo todo cansam os outros e cansam a si mesmo. O soldado que não tem folga da sua guerra é um soldado sempre alerta, sempre tenso, sempre estressado. Outra coisa, se você é alguém que alimenta dentro de si a vontade de eliminar pessoas da sua frente, seja a sua influência, seja a sua presença, seja o seu bem-estar, você acaba se tornando uma pessoa com síndrome de perseguição. Você sabe que o que você deseja para o outro, você sabe que o clima que você ajuda a gerar é algo que pega mal. Então você é alguém que tenta o tempo todo mascarar os seus rastros. Você tenta jogar a culpa na pessoa que você está tentando eliminar. Se eu não reagisse assim, se eu não fosse firme, se eu não é violento, né? Se eu não fosse firme, se eu não tentasse me defender, essa pessoa monta em cima. Já viu? Tudo vira uma desculpa para a rivalidade, tudo vira uma desculpa para a violência. E você não pode se render a isso. Você passa a ser alguém em constante fuga, em constante defesa de si mesmo. Você passa a ser alguém como se fosse um fugitivo da justiça, se desculpando o tempo todo, se justificando o tempo todo e tentando encobrir as suas tentativas de prejudicar o outro. Isso não é um tipo de vida agradável, isso não é um tipo de vida bom. Agora, por último, quem vive desobedecendo ou quem vive alimentando o contrário do que esse mandamento prega, o sexto mandamento, é alguém que atrai muitos inimigos. Muitos inimigos. Aquele que vive pela espada, morre pela espada. Você está preparado para viver uma vida assim? Você está preparado em converter
potenciais amigos, potenciais parceiros, potenciais colaboradores em inimigos? Você é alguém que quer realmente viver a partir do despertar de antipatias, a partir do despertar de violência nos outros, a partir do despertar do ódio dos outros por você? Você quer ser esse imã de coisas negativas a seu respeito? Não, a sua vida se transformará num inferno a partir disso. Olha, deseja algo melhor para você, um tipo de vida mais pacífica. Imagina se toda uma cidade respeitasse o não matarás. Que cidade harmoniosa e tranquila nós não teríamos. Seria maravilhoso morar numa cidade assim. Talvez falte a nós, brasileiros inclusive, um pouco mais de atenção a esse mandamento. E a sonhar um pouco mais com um cenário que não seja de guerra, de violência e de ódio. Pense nisso. Se coloque diante de Deus hoje. Peça para Deus fazer uma avaliação apurada das suas motivações, dos seus pensamentos e dos seus desejos em relação a outras pessoas. Liste as pessoas que te desagradam, interceda por elas e peça ao Senhor maneiras de você contribuir para a vida delas, ao invés de orar por oportunidades de eliminá-las de alguma maneira. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.